Olá, boa tarde. Boa tarde. Aqui é boa tarde para vocês de Angola. Pedacinho de bolo. Boa tarde. Pode ser bom dia, pode ser boa noite, depende. Sejam todos muito bem-vindos a todas as minhas redes sociais, porque este vídeo com certeza irá para todas as redes sociais onde eu me encontro. Portanto, não estou abrangendo somente ao YouTube. Estará indo para o Facebook, estará indo também para o TikTok, já que hoje eu começo a me alastrar, a falar e a publicar meus vídeos nas outras redes sociais. De qualquer forma, o assunto é Angola. Eu tenho falado sempre muito sobre o meu país, Angola. E este assunto, hoje eu publiquei a matéria no Facebook de manhã. Aqui no Brasil já são 5 e pouco da tarde e só agora que eu pude sentar para falar sobre este assunto. Tenho falado com muita saudade de Angola, minha terra. Eu acho que Angola mora no meu coração. Para quem me conhece bem sabe que Angola mora no meu coração. E tenho muita saudade, tenho tido muita saudade. Tenho entrado em contato com alguns amigos para falar sobre muitas coisas de Angola, além do lado triste, daquilo que muita gente já sabe. Mas quando eu vi esta notícia hoje, eu fiquei muito chateada, porque assim como os europeus, e principalmente hoje questionando Portugal, já que eu tenho nacionalidade portuguesa, né? Eu sou da velha guarda, eu tenho nacionalidade portuguesa e morei em Portugal durante um bom tempo também, assim como tenho também residência brasileira, porque tenho filhos brasileiros, morei 30 anos no Brasil e agora retornei de novo ao Brasil. Portanto, eu sou uma cigana que ando pelo mundo, mas aonde estou de forma legal. No caso de Portugal, eu tenho nacionalidade portuguesa, mas eu respeito o espaço onde eu fico, onde eu estou, independente de, no caso de Portugal, ter nacionalidade portuguesa, né? Mas costumo dizer, minha terra de coração, minha terra verdadeira é Angola. Lá é o meu chão. Amo o Brasil de paixão. Sou uma residente que respeito o espaço brasileiro e sempre respeitar, consciente de que é a minha residência de coração e alma, mas nunca será a minha casa como é Angola. Portanto, tenho que sempre respeitar que aqui é solo brasileiro. Tenho que respeitar o espaço do irmão brasileiro, porque é a casa do brasileiro. É assim que eu penso. Por que este assunto, minha gente? Hoje, quando eu vi esta matéria, eu fiquei assim um pouco revoltada, para não dizer bastante revoltada. E este assunto abrange hoje a nível mundial. Os muçulmanos, os muçulmanos compraram uma parte do cemitério do Benfica para não se misturarem com os angolanos. Um espaço de mais de 1.050 metros quadrados do cemitério do Benfica foi vendido à comunidade muçulmana estrangeira residente em Angola, eritreus, mauritânios, egípcios, sírios, malianos, senegaleses, entre outros, que não querem misturar-se aos demais, angolanos principalmente até na morte. Os muçulmanos adquiriram 6 quarteirões no interior do cemitério. 6 quarteirões no interior do cemitério do Benfica, onde sepultam seus mortos, gradearam-no. Já viram? Dentro do cemitério, gradearam, deixando uma estreita passagem, e ditam as regras conforme os seus costumes, desrespeitando as leis angolanas, por incoerência dos dirigentes administrativos, sobretudo
dos que têm a responsabilidade da gestão dos cemitérios. Óbvio. Depois de ouvidos rumores sobre as restrições impostas pelos muçulmanos no cemitério do Benfica, uma equipe de reportagem do jornal Na Mira do Crime fez-se ao local para aferir o assunto, constatando que agora parte do cemitério está reservada ao sepultamento de falecidos da comunidade muçulmana, num espaço estimado em 1.050 metros quadrados, cercado por um forte gradeamento que será separado dos angolanos e muçulmanos. Um trabalhador eventual, que não se quis identificado, óbvio, por razões óbvias, há 8 meses, falando à reportagem do Na Mira do Crime, disse: cavo de 4 a 5 buracos com profundidade de 2,5 metros e por cada um pagam 2.500 kwanzas, aqui no lado A, no cemitério novo, à direita para quem entra pelo portão principal, disse ele. O trabalho de cavar buraco já foi melhor para mim, quando cavava ali, a ponta, na zona VIP, a área dos muçulmanos. O preço do buraco pode rodar entre 8 a 12 mil kwanzas. Mas agora, o chefe Ventura, que é o diretor do cemitério, manda só lá os amigos dele. Eu fui excluído, lamenta o cara. O interlocutor disse ainda que no lado A, para quem quiser sepultar seu cadáver, paga na administração do cemitério o valor de 32.500 kwanzas. Já no lado B, que é do povo em geral, paga 6.000 kwanzas. Na zona VIP, o chefe Ventura trata diretamente com os muçulmanos. Quer dizer, estamos em Angola. Acho eu, né? Estamos em Angola. O cemitério teve seis quarteirões invadidos por muçulmanos. A invasão está se dando a nível mundial de muçulmanos. Estão dominando nível mundial. A Europa está sendo invadida pelos muçulmanos. A África está sendo invadida por muçulmanos. Achava eu que Angola estava tendo um pouco mais de discernimento no controle dos muçulmanos. Agora, isto aqui chega a ser uma anedota. Até o cemitério eles estão invadindo. Comprando 6 quarteirões dentro do cemitério para sepultarem os seus mortos. E o diretor Ventura, que é esse o nome que aparece aqui na reportagem, prefere negociar com os muçulmanos, porque os muçulmanos têm bufunfa, cascalho, aiuê, pagam bem, até o coitado do coveiro, de repente prefere até fazer covas para os muçulmanos, porque de repente o cara paga mais. E como eles são preconceituosos e não querem se misturar aos angolanos, até o coveiro, diante de um país miserável, que não considera os angolanos, é capaz de ir fazer sepultura para os muçulmanos. Até nisto, o nosso país está sendo invadido. Continuando, uma outra trabalhadora eventual, ao ser questionada sobre quantos trabalhadores tem o cemitério, respondeu: são poucos e só orientam. Nós somos contratados para capinar aqui e pagam-nos por quarteirão, que são 300 metros quadrados, 20.000 kwanzas, num tempo de 15 dias. Os homens cavam e cortam as árvores. Em relação à dita zona VIP, diz que tem muitas regras. Elas riem. Os muçulmanos são muito exigentes, não permitem a presença de mulheres no ato do enterro. Não importa se também é uma mulher a ser enterrada, criança ou homem.
visitam constantemente o cemitério para observar se alguém colocou uma flor ou fez um túmulo de cimento. Eles retiram as flores, partem os túmulos. São simpáticos também. Contudo, acrescentou, nós também é que capinamos, pagam-nos melhor que os angolanos. Um quarteirão, eles podem pagar de 60 a 70 mil kwanzas diretamente nas nossas mãos. Portanto, o lado que eles veem bom dos muçulmanos é que os muçulmanos, além de vigiarem os 6 quarteirões que eles têm lá dentro, desculpem o barulho que a janela está aberta, que aqui está muito calor, e tem este barulho, porque o prédio é numa avenida. Bom, os muçulmanos, independente de estarem dominando Angola, nosso país este que infelizmente começa a não pertencer mais aos angolanos, eles pelo menos zelam pelo povo dele, né? Até na hora da morte, estão dominando o cemitério angolano, que deveria ser angolano, estão dominando, mas pelo menos chegam na mão do coitado angolano, que não consegue ter do governo angolano o que deveria ter, e estão lá pagando 60, 70 mil kwanzas diretamente na mão do coveiro ou da moça que está capinando para fazerem um serviço para preservar os túmulos. Eu poderia dizer, por um lado é bom, né? Por um lado é bom, já que se ela for limpar a área dos coitados angolanos que estão lá enterrados, eles não vão ganhar nada do senhor Ventura, né, senhor Ventura? Não vão ganhar nada. Daí, de repente, nem limpam. Pois é, continuando. Se o governo não acorda a tempo, na visão de um conceituado comentarista que falou sobre anonimato, um dia os muçulmanos tomam Angola de assalto. As mesquitas estão a proliferar-se. Eles têm 2 a 3 mulheres. E, logicamente, multiplicam os filhos. Num único ano, podem ter 3 a 4 filhos que estão a ser educados com a doutrina deles. Estes filhos são angolanos. Bom, eles podem ter 3 a 4 filhos e ter várias mulheres, faz parte da cultura deles. Mas os angolanos estão atrás deles, por acaso? Os angolanos têm uma média mínima de 5 filhos. Pode ser que a nova era, a nova geração, tenha ou esteja num processo diferente e tenha diminuído o número de filhos. Até onde eu sei, acho que eu não estou assim tão enganada, na nossa cultura angolana faz parte, o mínimo são 5 filhos. Ou era, né? Com a velha guarda, 5 filhos. E mínimo, e daí para frente, 8 filhos, né? Portanto, e algumas mulheres têm oficial, depois tem a suboficial, como eu costumo dizer, e daí umas 3 mulherzinhas, né? 4 mulherzinhas, né? E depois vai substituindo quando morre a primeira. Portanto, não estamos longe da cultura muçulmana nesse ponto, mas os muçulmanos têm isso como uma tradição quase que oficial, né? Agora, o que ele está aqui dizendo, quem fez a matéria, é que as entidades de direito parece que andam distraídas, não estão a visualizar o futuro. Amanhã, este país já não vai ser só passagem dos terroristas, mas terá sim a comunidade toda instalada, ramificada, e aí o Estado não vai conseguir assegurar mais nada. Neste ponto dou razão. Os muçulmanos podem tratar bem seus mortos em território alheio, mas eles estão dominando o comércio, eles estão dominando o país e eles estão entrando já com os filhotes deles, fazendo filho em território alheio, que é no caso nosso, estão pondo os filhos em escolas angolanas, estão casando com angolanas, estão se proliferando que nem ratos, com todo o respeito, mas estão em meu território, nosso território, estão se espalhando, estão dominando até já o cemitério, Ave Maria Jesus Cristo, estão fazendo o que bem entendem e, obviamente, amanhã, como é o caso da Inglaterra, que já tem até indiano na política, muçulmano na política, não é? Em Angola vai acontecer o mesmo. E aí, como diz a matéria, que foi escrita por alguém que eu ainda não li o final, amanhã estarão também na política. Porque para entrar no sistema do MPLA é 2 minutos. Pode ser amanhã, até que não seja o MPLA.
E aí vamos ter um muçulmano no poder. Continuando, o comentarista chama muito a atenção aos governantes para o facto de os muçulmanos já controlarem a economia do país. Tem capital, dinheiro, sabe o que alguns estão a fazer? Estão a colocar os filhos na polícia e nas forças armadas e pagam para ascender de patente. Amanhã serão os chefes que vão mandar no país e daí é implantar as regras deles. Antevê, sublinhando que parte das crianças não são colocadas no ensino escolar regular e são obrigados a estudar o Alcorão, nas mesquitas. No direito ao contraditório, o diretor do cemitério do Benfica, Sr. Ventura, não aceitou falar a nossa reportagem e remeteu-nos à diretora do Departamento Provincial dos Cemitérios, identificada apenas por Jacinta, que, por sua vez, na terça-feira, 26 de março, às 12 horas, remeteu-se igualmente ao silêncio. É muito fácil ficar no silêncio. Para que dar matéria? Para que falar? É ruim. Então, esta matéria foi, portanto, do jornal Na Mira do Crime. Portanto, é assim, diante desta situação, e nós sabemos que hoje os muçulmanos estão em domínio mundial, se espalhando, ainda mais com todas estas guerras que estão acontecendo pelo mundo, eles estão se espalhando com muita força pelo mundo. Eu saí há relativamente pouco tempo da Europa, vim para o Brasil. Estou acompanhando, óbvio, a Europa com muita força, até porque tenho filhos por lá. Então, o que eu mais faço é acompanhar a situação da Europa. Na Europa, eles estão com muita força e a situação na Europa está muito feia. Onde tem muçulmanos, a situação está bastante feia. Não quero entrar aqui em detalhes daquilo que eu estou sabendo. Como eu disse, não estou aqui, nem pré-julgo o povo que se diz ou que é muçulmano. Acho que todos eles têm direito a uma vida boa e estável em qualquer parte, a partir do momento, eu usei Filomena, como exemplo disso, que saibam respeitar o país que os recebe. Agora, a partir do momento que o povo muçulmano não sabe respeitar o país que os recebe, eu não tenho respeito por este povo. A partir de um momento que um povo chega num outro país e começa a impor suas regras, as suas tradições, os seus costumes, como não respeitar um povo cristão, não respeitar o povo com as suas tradições e começa a fazer do seu jeito, ou da sua cultura, ou da sua religião, a sua obrigação, a sua imposição, aí ele, povo muçulmano, é culpado, como o governo daquele país também é culpado. Portanto, eu não culpo só o povo muçulmano, eu culpo também o governo de cada país que aceita este mesmo povo no país com os braços abertos e escandalosamente, carinhosamente, carismaticamente, usem o adjetivo que vocês quiserem, aceita toda esta população muçulmana de braços abertos, muitas vezes dão subsídios, dão casa, dão comida, dão carro, dão tudo para este povo, tirando muitas vezes do povo nacional, que portanto no caso Angola é o povo angolano, tiram do angolano, tiram condições do nacional para ajudar o povo muçulmano, como também está acontecendo na Europa, para dar condições a este povo que está entrando, e depois vemos exatamente esta condição acontecer. O povo tentando subjugar o nacional, impondo condições do Alcorão, impondo condições absurdas de pessoas que não podem usar a Bíblia, impondo condições absurdas ou até agressividade de pessoas que estão usando um fio com um crucifixo e arrancando um crucifixo de um cristão e assim por diante, como já acontece na Europa. E isto é muito triste. E neste ponto, não culpo aquele muçulmano. Aquele muçulmano é o que é, sempre foi. Só lhe deram foi espaço para entrar em território alheio. E aí,
o culpado é o governo que o recebeu. E não venham cá com cantigas dizer que o governo daquele país, que deveria comandar, ser nacionalista, respeitar o seu povo, dar mercado, dar espaço primeiro e cuidar do seu povo em primeiro lugar, para depois pensar qual a taxa de possibilidades que temos em nosso território para absorver, para ajudar este povo que está entrando. E em que condições vamos receber e impor também regras educacionais para que este povo entre em nosso país. Como disse a matéria, estão construindo mesquitas e mais mesquitas. Eu lembro do tempo do José Eduardo Santos, que não admitia que as mesquitas fossem construídas em Angola, onde ele deixava bem claro que Angola era um país católico. Parece que hoje isso não é mais uma imposição do governo João Lourenço. O mundo vai ser muçulmano? O mundo vai ser dominado por esta turma? E ainda dizem que o senhor presidente João Lourenço quer melhorias para Angola, que ele quer o turismo para Angola, que ele quer ver Angola crescer. Vocês acham que com este domínio muçulmano, aonde o Alcorão vai imperar, se vocês deixarem eles crescerem, vocês vão conseguir tudo isso? Pensem nisso. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo grande a todos.